Então, nós vimos que, se nós passarmos por esse processo, nós obteremos a equanimidade, uma mente equânime, a autoconfiança, uma determinação e capacidade, né, persistente, consistente, sistemática de colocar o meu esforço espiritual através das minhas sadhanas, né, das minhas observações, etc. E assim fazendo, eu possuo a disciplina, o autodomínio, o autocontrole, que é fundamental para manter e melhorar ainda mais este autodomínio. E aí, no final, o Swami, o Lord Krishna, fala qual é a vantagem de tudo isso. A vantagem de tudo isso, os frutos de tudo isso, né, é que nós temos uma mente não mais sujeita às turbulências mentais, emocionais violentas que comprometem a nossa capacidade intelectual de discernimento, discriminação, de observação do Dharma. Então, uma mente estressada, agitada, violenta, tensa, né, é uma mente não preparada para o Vedanta. Então, uma mente que, ao contrário, foi bem preparada, bem disciplinada, bem regulada, ela é um instrumento fácil para que a gente possa reconhecer o ser brilhando sempre, evidentemente, no intelecto humano. Para tal pessoa purificada, reconhecer a si mesmo como o Atma, reconhecer a sua real natureza é simples, é fácil, né? E ela tem as escrituras a seu favor, elas têm um valor, uma confiança na escritura e no guru, então tudo isso se torna fácil. Então a história de autoconhecimento é fácil ou é difícil? Leva tempo ou não leva tempo? Depende do nível de qualificação de cada um de nós, o nível de purificação, o nível de preparação de cada um de nós, né? Nós dizemos que fundamentalmente é muito fácil, né? Como o Papadi costumava dizer, que é muito simples, né? Simples é mais fácil. É muito simples, mas não necessariamente fácil. Aqui diz assim que não é um problema quando a mente está muito bem preparada. Nós dizemos que não tem problema e que é fácil para uma mente preparada, por quê? Porque o ser, o Atma, né? O eu, né? A consciência, ela reflete, né? No intelecto humano, né? No corpo sutil do Jiva-Atma, evidentemente, em todos os tempos. Todo o tempo ela está disponível para ser reconhecida e reivindicada como a minha real natureza. Como é sempre presente, a gente diz, nossa, basta você abraçar, né? Basta você reivindicar. Mas ainda assim a gente tem dificuldade por causa das tendências extroversas, né, ou extrovertidas, do corpo-mente sentido, né? Corpo-mente sentidos, né? Ele se volta para fora, ele fica preso nos objetos de experiência, desenvolve apegos e aversões em relação aos mesmos, né? E aí acabam presas, né, neste mundo, né? Um mundo objetivo, né? Então, uma mente meditativa, contemplativa, nós estamos no capítulo sobre a meditação, como desenvolver uma mente capaz de entrar no Vipassana e depois no Nididhyasana, né? Uma mente assim é uma mente que, através de outras sadhanas, que foram essas apresentadas aqui, né? Elas são sadhanas de preparação para o Vipassana e o Nididhyasana. Então, ela se tornou uma mente contemplativa, meditativa, silenciosa, calma, pacificada, e essa mente ela pode e deve muito simplesmente fazer o Atma brilhando no intelecto humano. Vocês entendem tudo? Então, o autorreconhecimento não tem nada a ver com experiências místicas extraordinárias, né, ou misteriosas, né? É simplesmente o reconhecimento da consciência que brilha no intelecto humano. É muito fácil, não tem nada a ver com epifanias, com viagens astrais, né? Nessas locas, né, sutis, desses mundos assim ditas superiores, ou mundos das divindades superiores. Não, ela está sempre disponível aqui agora para o indivíduo que tem uma mente preparada, né? E não significa um estado de mente especial, né? Não, existem três estados da mente, que é o estado de vigília, né? O estado de sonho e o estado de sono profundo. Não. Este autoconhecimento, ele é possível somente no estado de vigília, não depende de um estado outro,
um estado alterado de um estado espiritual, de Nirvikalpa Samadhi ou Savikalpa Samadhi, não depende de nada disso. É o estado ordinário da mente, mas é um estado no qual a mente está muito calma, muito pacificada. E aqui nós estamos falando daquilo que eu sempre coloco, né? O problema da meditação, do Vipassana, é que você precisa de uma mente meditativa para entrar no Vipassana. Ah, eu quero meditar, tudo bem. Primeira coisa, você precisa de uma mente relativamente já meditativa. Então, aqui, né, muito claramente, o Vedanta apresenta, né, as outras sadhanas que preparam a mente para o Vipassana. A frustração que nós, quase muitos de nós experimentamos, né, no Ocidente, é aquele de nos foram apresentadas as meditações. Ah, se você é uma pessoa contemplativa, o seu caminho é só a meditação. Aí você começa a fazer meditação e você não consegue. Você ou fica delirando, sonhando, pensando, planejando, né? Ou você fica se adormecendo, dormindo, né? Então, porque você precisa de uma mente preparada através dessas sadhanas que precedem a meditação, né? E a meditação mais elevada que existe é o Nididhyasana do Vedanta. Temos que lembrar sempre disso, né? É o Nididhyasana, que é a aplicação constante, né? Desses ensinamentos, né? Dessas declarações finais, elas só frutificam realmente quando a mente está muito sensível, muito calma, né? Muito. Aqui, o que ocorre nas nossas aulas é que, na medida que nós iniciamos, vocês já devem ter percebido isso, né? No inicialmente pode estar um pouco yaketia, 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 né? As preocupações do dia anterior, as preocupações, né? Da vida, né? As responsabilidades, os papéis, os conflitos. Aí, depois de 5, 10 minutos, a mente vai se tornando mais meditativa, mais contemplativa. Aí nós assimilamos melhor as exposições desses ensinamentos, né? Vindos do guru e das escrituras, né? Mas quando a gente sai dessas aulas, a gente tem que encontrar um modo de continuar esse processo, né, de sustentação desta mente contemplativa, dessa mente, né, capaz de meditar, contemplar, refletir e pensar, lembrar constantemente, né, desses ensinamentos, né? Então, este é o desafio, um grande desafio que o Vedanta ele não possui muitos adeptos, né? Mesmo agora, enquanto o estudante ouve a palavra do guru, né, em sua mente, né, existem muitas outras coisas, né? Pensamentos estão passando, os pensamentos são muitos, são impressões mentais, emocionais, são variáveis. É um fluxo constante, né? Você consegue adivinhar qual é esse princípio constante? Não, está dizendo que todos esses pensamentos, eles passam, viajam, né? Sobre um princípio constante não variável. Esse princípio constante não variável é o quê? É a consciência. Então, nós temos que ser capazes, né? De reconhecer, identificar e reconhecer a consciência, né? Que é o pano de fundo, é a base que não se modifica, porque somente uma base totalmente nirvikara, que não se modifica, que não se move, tá? A carta, né? Esta base, ela é capaz de observar as mudanças do mundo, tá? A mente tem muita dificuldade de observar o mithya sempre mudando e compreendê-lo, porque a mente se modifica juntamente com o mundo que muda, porque a mente é parte integrante do mundo mithya, né? Então, a gente precisa observar, reivindicar, reconhecer, né? Identificar e reconhecer esse princípio, né? No qual os pensamentos, os sentimentos e as noções daquilo e disso, as lembranças, estão sempre passando, né? É o princípio consciência. Não é que você tem um pensamento, né? Existem algumas subdivisões, né? Não vou nem tocar, não vou nem citar o nome dessas
filosofias espirituais, que acreditam que não, existe um pensamento que observa outro pensamento, que observa outro pensamento, que observa outro pensamento, que observa outro pensamento. Aquela ideia do chapéu, né? Diversos chapéus numa regressão infinita, diversas consciências humanas numa regressão infinita. Não, existe somente a consciência, tá? E a consciência, ela é ali o único princípio que não se modifica e está testemunhando todas as variantes, todas as modificações. É a única coisa que não muda, né? Como a luz que permeia o salão. A luz que está permeando, né, a peça teatral, né, iluminando, revelando, né? É um fator comum, é a luz da consciência, que vê a chegada e a partida de tudo, né? O início e o fim de tudo. Se existe um princípio realmente que não se modifica, que é sempre presente, né? Sem fazer nada, mas simplesmente como uma testemunha, né? Esse princípio é a consciência, e eu sou a consciência. Vocês já pensaram, agora uma sacada psicológica, né? Uma das aspirações humanas é se definir, né? Eu quero saber o que eu sou, né? Eu quero saber o que eu sou. Eu quero me definir, né? Então, a gente se define através das impressões que nós recebemos do nosso meio ambiente, né? O feedback que a gente recebe dos outros. Ah, você é lindo, você é maravilhoso, você é o amor da minha vida. Então, é você mesmo que eu estava procurando. Eu quero me definir, eu me defino através do feedback que eu recebo do meu meio ambiente, né? Então, todo ser humano, ele busca uma definição de si mesmo e o ego, ele vai coletando aqueles feedbacks positivos, jogando debaixo do tapete os feedbacks negativos. Feedbacks negativos vão para o subconsciente, né? E os feedbacks positivos vão lá para sustentar uma imagem positiva de mim mesmo, né? Porque essa pessoa, aquela pessoa, essa situação, isso me disseram que eu sou lindo, maravilhoso, blá, 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 blá. Então, todos nós temos a tendência de nos definirmos. E qual é o problema do ego? O ego se define através de tudo isso, né? Mas essas ideias que nós temos de nós mesmos continua a se modificar. A ideia que a Marineia tinha dela quando ela era uma adolescente, ela foi mudando e depois, quando ela se tornou uma adulta, né? Um adulto, ela mudou de novo. E assim a gente continua mudando, né? Ela também vai ter uma sensação de identidade do ego, né? Aquilo que me define, é um fluxo em constante modificação. E ninguém gosta de algo, de uma definição de si mesmo que não seja consistente, que não seja permanente, porque causa insegurança e confusão. Ah, não, eu sou isso. Não, não. Ah, não, eu sou aquilo. Não, não, mudou de novo, eu sou aquilo outro. Então, é um princípio em constante modificação, observando as modificações do mundo, né? Então, a única paz, segurança que a gente tem é identificar, e reconhecer e reivindicar a nossa natureza como aquilo que jamais nasceu, jamais irá morrer, que é o mais importante de tudo isso, porque é a nossa natureza imortal, não tem nenhum ego, não tem nenhum arrancar, nenhum ego que aceita a mortalidade realmente, né? Então, nós precisamos de compreender que a única definição que irá resolver a problemática humana é a minha definição, a minha como identidade real, absoluta, né, primária, como consciência, porque uma vez obtida, eu não preciso estar revisando. Mas não, se você é o arrancara, você vai fazer terapia, depois você volta para o seu terapeuta, olha, agora eu fiquei confuso, eu não sei exatamente o que eu sou, como eu sou, aí um monte de blá, 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 e assim, ok, agora eu entendi, essa é a imagem que eu tenho de mim mesmo, é uma imagem boa, aceitável. Aí passam 10 anos, você vai precisar de revisar a imagem, a sua autoimagem, né? Então, a autoimagem, ela não vai dar estabilidade a ninguém. A única forma de nós definirmos de modo seguro, né, e consistente e permanente, é por isso que nós dizemos, o autoconhecimento é aquele conhecimento que, uma vez obtido, ele é sempre bom, sempre perfeito.
tá? Porque ele não requer revisão. Todos os outros conhecimentos, ou até mesmo conhecimentos a respeito da minha estrutura lógica, aquilo que me define um Ahamkara, tudo isso precisa ser revisado com o tempo, né? É o único princípio sempre disponível, sem jamais se modificar, é o único porto seguro, a única fonte estável. E, portanto, não precisamos de uma experiência mística ou extraordinária, porque a consciência é a coisa mais simples, mais comum, nível para a nossa compreensão no estado de vigília. Ela é sempre presente nos outros estados, de sono e sonho, mas ela só tem realmente o potencial de ser revelada, de se revelar através do nosso estado de vigília, né? Porque somente no estado de vigília nós temos a nossa faculdade intelectual, né? Em toda a sua capacidade, em toda a sua força, né? Todo o seu poder de discriminação, né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que desviar a atenção que nós temos aos objetos do mundo para a consciência que ilumina e revela os objetos do mundo. Então, a eterna analogia do Vedanta, né? O simbolismo, a consciência simbolizada como a luz, né? Então, quando existe um objeto, existe também a luz, né? Então, se você está vendo esse objeto, eu estou vendo esse objeto, sim, né? Mas o que mais que você está vendo, né? Estou vendo estou vendo a sua mão segurando o objeto. Não, além disso, esquece a mão, só o objeto. O que mais tem? Existe a luz, mas a luz a gente desconta ela, a gente negligencia a luz, esse princípio que ilumina e revela todos os objetos de Mitya, né? Então, a luz, não, mas, isso aí a gente não conta, né? A gente não conta. Você lembra a analogia que eu fiz ontem dos violantins que foram no teatro, aí ficaram lá, aí os atores foram embora, a cortina fechou, então o cenário também acabou, mas os caras deixaram a luz acesa. Deixaram a luz acesa, os vedantinos do Vedanta Brasil estão lá e não vão embora, né? Naquele teatro lá de São Paulo. E não vão embora. Aí os caras, acabou tudo nada, cara. Tem ali, o mais importante está indo ali. Como assim? Tem a luz ainda está ali, iluminando e revelando a ausência dos atores, né? E a ausência do cenário, né? Mas a luz está ali. E eu estou aqui por causa da luz. Eu estou procurando a luz em todo lugar, né? A luz simboliza a luz da minha consciência, né? Eu adoro essa analogia. Eles são os vedantinos do Vedanta Brasil, lá em São Paulo. É algo que nós vivenciamos o tempo todo. Portanto, as palavras do Vedanta, né, a lógica do Vedanta não introduz um princípio novo, não existe nada de novo disso. As palavras do Vedanta servem o propósito de desviar a sua atenção dos objetos iluminados pela consciência para a consciência que ilumina os objetos. Essa consciência é sempre evidente, sempre presente, sempre brilha, né? Em analogia, é tal qual a luz que ilumina a mão e, ao mesmo tempo, não é a mão, é algo diferente, independente, livre da mão, mas sem a qual a mão não pode ser conhecida e experimentada. Portanto, o Vedanta não revela um ser novo, ele simplesmente, né, desvia nossa atenção do mundo objetivo para a consciência, a natureza do conhecedor, do sujeito absoluto, né?